Amados irmãos e amigos ouvintes do YouTube e em especial do Facebook, aqueles que curtem, que acompanham a página que nós temos lá. Jesus Cristo está voltando, está preparado? É uma afirmativa e uma pergunta, essa página que nós criamos lá. Deus tocou no nosso coração para que nós fizéssemos esta página. E o tema lá que abordamos sempre é a palavra de Deus, mostrando aos amigos e irmãos conhecedores da Santa Palavra de Deus e aqueles que também não conhecem, como está próxima a vinda do Mestre, a vinda do Salvador. Não é? Lá nós temos diversos temas e assuntos que são, na maioria das vezes, elaborados, captados ou até vividos por irmãos, pessoas, e nós em cima disso aí criamos levantamos não vamos dizer um debate, mas levantamos ali uma análise, um transparecer de como está o mundo nos dias de hoje, os dias atuais do cristão e também das pessoas que se encontram distantes de Deus. Então vamos lá. Eu, como sempre friso, nos temas que eu aqui trago, só quando há algo que me toca no coração. Nós que vivemos pelo Espírito, não quero dizer com isso que sou santinho, em meus defeitos, minhas falhas, os meus erros, mas procuro andar em comunhão com Cristo. E observando um tema abordado aqui no Face, né? E observando um determinado tema, eu vi que um determinado cidadão, um jovem, não sei bem porque eu não acompanhei ele ainda, não é? E ele mostra o R.R. Soares. Eu sou bem direto, bem claro. Se quiserem me bloquear aqui, bloqueiem. No dia que quiserem, eu não vivo disso aqui, né? Eu vivo da graça de Deus. Nem do que os homens, do que eu com o meu suor conseguir deles, né? Eu não vivo. Porque hoje eu em Cristo, eu sei que eu vivo totalmente dependente dele. Que adianta eu ter o dinheiro, eu ter, seja o que for, um bom trabalho, eu ter um bom transporte, e não ter a minha saúde, não poder usufruir. Então eu dependo de Deus. A minha saúde, a minha vida, tudo depende dele. Eu quero ter um ovo cozido do que eu ter um filé à parmegiana, eu ter uma picanha na brasa e não ser com a graça de Deus. Então vamos lá o tema de hoje. Então um determinado cidadão, não vou frisar aqui, não por medo, mas por uma questão até de respeito aos companheiros que também não estão sabendo nem o que está fazendo. Então ele colocou lá sobre o R. Soares: olha que o ministério ao qual eu pertenço não é este do R.R. Soares. Eu pertenço à Assembleia de Deus da Missão. Quando tem alguma coisa que não me agrada lá, que o Espírito Santo me deixa falar, eu vou e falo. Então ele abordou que ainda mostrou mais uma parte onde o R.R. Soares cobrando dízimo e pedindo até que a pessoa deposite numa conta. Ora, eu, para ser sincero, jamais colocaria, a não ser que eu estivesse viajando numa necessidade, aí eu iria colocar e colocarei numa conta. É diferente. Mas eu prefiro dar em mãos. Mas não sou contra. Se algum ministério quer cobrar agora até no cartão, eu seria contra
se eles quisessem ficar com o cartão do membro, do irmão. Porque sabemos que existem realmente os lobos vestidos de cordeiros. Mas quem pode julgar? Eu? Você? Quem somos nós para julgar? Imagine pessoas que vivem jogadas nas trevas, que vivem fazendo coisas que desagradam a Deus. Olha o inimigo como é sujo, como ele é podre. Ele pega aqueles mais fracos, que às vezes está tão perto de querer servir ao Senhor, de querer obedecer ao Senhor. Às vezes já provaram até da graça de Deus e passam a quê? A buscar por conta desta carne, da carne podre deles lá, que a minha está lavada no sangue do Cordeiro. Aleluia. Aí começam a passar a criticar, a jogar iscas, para que outros que têm às vezes vontade de participar de uma igreja, participar do Evangelho de Cristo, às vezes coisa tão simples, por conta de que do tal do dízimo. Meu Deus, quando eu entrei, logo que desde eu praticamente criança, eu já ouvia essa seta que o inimigo usa contra os seres humanos, que é o dízimo. E a gente, se vai para o Velho Testamento, tu vai ver lá dízimo. Não em forma dos 10%, mas tu vai ver dízimo em forma de quê? Do sacrifício, das oferendas. E nos dias de hoje, usam muito Malaquias 3:10. Mas independente disso, vamos tirar Malaquias 3:10, que até diz que foi do tempo de Constantino, que houve alteração da Bíblia, babá. Mas o Espírito Santo de Deus existe. Ele nos toca no coração que a gente devolva o que é do Senhor. A forma quem vai pegar de ti é o próprio Deus, através do Santo Espírito dele, que toca em nossos corações. Você está dizimando quando você às vezes dá uma cesta básica a um irmão, ou a alguém até que não é irmão em Cristo, mas que está precisando de você dar, e o Espírito Santo se alegra, ele toca no seu coração, você vai e faz. E aí? Você está fazendo conforme o Senhor determinou. Não é bem verdade? Então, se tu está numa igreja, a igreja tem conta de energia, a igreja tem a obrigação de suprir a necessidade daqueles que estão lá precisando, e outras coisas que acontecem. Nem todo mundo tem condições, nem todo mundo espiritualmente está preparado para ter posse, para ter saúde. Então, existe o dízimo para isso. Se alguém lá está usando, ou na igreja do ministério tal ou X, do Y, está usando em benefício próprio para comprar o seu bom helicóptero, das suas propriedades, que depois ele pague. Ele vai prestar conta. Até porque me mostre, filho, me mostre, filha, me mostre, irmão, irmã, você que tem dúvidas sobre o dízimo. Eu já debati muito também, já fui contra. Dizia até que era ladrão. Falo bem diretamente, bem abertamente, que tinha pastores ladrões e tal. E eu pela minha própria consciência, eu defendo os dízimos e ofertas. E digo mais a você, não sou da Universal não, viu? Sou da Assembleia de Deus da Missão. Mas sei que depois que passei a pelo menos tentar, que eu não sou totalmente ali no pé da letra, eu deveria doar mais, devolver mais do que Deus me dá tanto. Sem Deus, eu teria minha saúde? Não. Sem a saúde, eu iria poder trabalhar? Sem a saúde, eu iria poder ter como conquistar as coisas materiais que a gente consigo aqui? Não. Então tudo eu dependo de Deus. A própria minha vida. Então por quê? Que uma obra tem uma... Eu não vou explicar dessa vez, já falei outras vezes que vou explicar e não explico. Essa contenda que tem lá, essa recha que tem do inimigo de Satanás com o Senhor, ele vai usar de tudo. Veja Jó, o que é que Jó passou.
Veja Pedro, na hora que Cristo ia ser crucificado, que estava perto de ir para o Calvário, de ser preso, de ser vendido, Pedro chegou e disse para ele: Senhor, deixa esse povo aí. Eu não lembro bem, que eu sou fraco de Bíblia, onde é que está isso aí, mas está na Bíblia para você. Senhor, deixa para lá, vamos para outro lugar e deixa esse povo para lá, vai morrer por esse povo. E o Senhor virou-se para Pedro e disse: afasta-te de mim, maldito. Afasta-te de mim, Satanás. Mas ele não falou com Pedro. Ele falou diretamente com Satanás, porque Satanás deu uma brecha. Aliás, Pedro deu uma brecha a Satanás, para que Satanás usasse ele. E Deus deixou até que isso acontecesse, para provar o quanto somos fracos. Então, da minha parte, eu relevo, eu nem respondi, nem curti essa página. Apenas vi o tema porque é de uma vizinha nossa, de uma pessoa que já serviu a Deus e hoje está nas trevas. E peço a Deus por ela sempre. Mas ela já está sentindo um pouco o drama da vida, problemas com família, que estão também no mesmo ritmo, quase no mesmo ritmo, problemas que não me diz respeito, mas eu tenho a responsabilidade de orar, porque até já dei conselho para entes queridos dela. Então, se você quer seguir esses determinados tipos de conselhos, de isca que Satanás coloca aqui no YouTube, no Face, para destruir a tua vida espiritual, para gerar dúvidas, e daqui a pouco tu cair, vai em frente. Agora, se você quer seguir a Deus em espírito e em verdade, filho, filha, olha, não escuta certas balelas, certas coisas de pessoas que estão desorientadas, precisando de ajuda. Não. Faz o que o Espírito Santo de Deus te tocar. Faz conforme a palavra de Deus. Aqui, ó, é o manual de todo cristão, de todo ser humano sábio. Se chama a Bíblia Sagrada. A Bíblia e o Espírito Santo de Deus, nos dias de hoje, é o que pode te orientar como você seguir a Cristo, como você buscar a sua salvação. Não vai ser pastor A, B, não vai ser o irmão Marcos André aqui que vai poder te orientar. Eu posso te dar uma palavra em Cristo Jesus, mas a decisão é tua. Tu é quem vai poder fazer a autoanálise. Mas procura olhar primeiro a palavra de Deus e pedir a Ele orientação. Como é que tu pode pedir orientação? É orando ao Senhor, pedindo ao Senhor discernimento das coisas, principalmente nos últimos dias, que a palavra de Deus nos diz que por se multiplicar a iniquidade, está lá em Mateus 24, 12, se não me engano, Mateus 24, 12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O que é iniquidade? É isso. São pessoas que usufruem da palavra de Deus para viver em regalias. Ei, mas não são todos. Alguns pedem, mas pedem para a obra, aplicam realmente na obra. Então vigia, quando você for julgar, quando você for tomar uma decisão para você, por conta de A ou B, que está sendo usado pelo inimigo, para tentar te tirar as tuas bênçãos. Amém? Eu agradeço a tua oportunidade. Faz a análise. É para ti mesmo. Não vai me beneficiar nem a ninguém. É para você mesmo. E o céu vai se alegrar e Deus vai te abençoar de acordo com a tua decisão. Um abraço e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.